Livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor ordenou a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio dessa geração. De todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea. Dos animais que não são puros, tomarás apenas um casal, o macho e a fêmea. Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenava. Glórias a Deus, meus irmãos. A palavra do Senhor ela é maravilhosa. Eu não quero entrar aqui na questão da numerologia, do significado dos números, mas para que você possa entender rapidamente, o inimigo ele é muito sujo, ele não brinca de ser inimigo. O objetivo dele, a função dele é a todo instante, a todo momento, a toda circunstância tentar me parar, tentar parar você, através de várias situações, desânimos, tristezas, mágoas, rancores, ódio, ira, para nos fazer sair da presença de Deus. E muitas vezes ele coloca coisas na mente das pessoas e fazem com que as pessoas acreditem, porque ele sabe que fazendo isso ele vai tirar essas pessoas da presença de Deus. Porque a própria palavra diz que tudo aquilo que sai da tua boca é que o teu coração está cheio. Então muitas vezes nós pronunciamos coisas e nem sabemos o que estamos pronunciando, mas o inimigo, por ser sujo, ele joga isso na nossa mente para nos fazer declarar aquilo que Deus não gostaria que declarávamos. Um dos exemplos é o número 7. Muitas pessoas dizem que o número 7 é o número do azar, que o número 7 não nos traz sorte, que o número 7 é um número que nós temos que nos afastar dele. Superstições, né? Do povo, da cultura do povo. Coisas que o inimigo colocou na mente do povo. Mas se você for entender o número 7, por isso que Deus usa do número 7 de várias formas aqui, em várias situações, em várias circunstâncias. O conselho de Deus para Noé, em várias situações, é sempre usar o número 7. Porque 7 representa a perfeição de Deus. Perfeição é algo que não tem o que modificar, é algo que não precisa ser melhorado, porque ele já é perfeito. E o número 7 representa a perfeição de Deus. Mas o que eu quero entrar aqui não é na questão dos números, mas sim da forma como Deus tratou Noé. Aqui você viu, nós lemos aqui desde o capítulo 7, versículo 1, que Deus ele não convidou, Deus não pediu para um amigo de Noé levar um recado para ele. Deus não pediu para um filho de Noé levar um recado para ele. Deus não pediu para a esposa de Noé falar com Noé. Deus não pediu para um colega, um familiar, não pediu para ninguém, nenhum próximo, nenhuma pessoa próxima de Noé para levar um recado para ele. Porque aqui diz que o próprio Deus falou com Noé. O versículo começa descrevendo, dizendo: E assim diz o Senhor a Noé. O interessante é que Deus, quando ele começa a conversar com Noé, ele coloca uma qualidade em Noé, qualidade essa que ele não tinha encontrado em nenhuma outra pessoa, porque ele chama aqui Noé de justo. Ele diz: os meus olhos têm varrido a terra, os meus olhos têm buscado em toda a superfície da terra, os meus olhos têm sondado a terra do norte ao sul, do leste ao oeste. Os meus olhos têm sondado todos os ocultos da terra, e eu não encontrei ninguém a não ser você. Você é o único justo. A palavra está escrito aqui. Não foi um amigo de Noé, não foi nenhum familiar, foi o próprio Deus dizendo: você é o único justo que eu encontrei na terra. O interessante é que Deus ele está triste com as coisas que estão acontecendo, porque o povo está distante de Deus nesse momento. Nessa época, o povo já não queria mais ouvir Deus. Nessa época, o povo não queria mais saber de Deus. O povo estava simplesmente se afastando do Senhor. Então, Deus, ele... Interessante aqui também nessa palavra, que se nós lemos logo adiante, que Deus ele não culpou ninguém. Deus não é como o homem. É por isso aí está a diferença de Deus e o homem, porque Deus ele é perfeito. Deus não existe imperfeição em Deus. Deus ele não falha nunca. E por conta disso, Deus ele não precisa jogar culpa em ninguém. Ele simplesmente olha para Noé e diz: eu só encontrei um justo nessa terra, e esse justo é você. Então eu vou acabar com tudo, mas não o que o homem fez, eu vou acabar com tudo aquilo que eu fiz. Porque os homens, as pessoas, a humanidade tem se afastado de mim. Por ter se afastado de mim, se eu não os trouxer de novo ao primeiro amor, infelizmente eles vão viver por toda a sua eternidade no meio de choro, no meio de tristezas, no meio de mágoas e no meio de muita destruição. Então Deus ele dá uma revelação a Noé dizendo: Noé, eu vou acabar com tudo, mas você foi o único que eu encontrei nessa terra. Você foi o único justo que eu encontrei nessa terra. E por você ser o único justo que eu encontrei nessa terra, eu vou salvar você e toda a tua casa, você e toda a tua família.
Assim nós devemos ser, meu irmão. Muitas vezes o inimigo ele tenta colocar na nossa mente, por conta de tudo que nós estamos vivendo, situações tristes, situações que nos fazem chorar, situações que nos trazem mágoa, situações que nos trazem muita tristeza, que nos levam até a profundas depressões. Ele é tão sujo que ele tenta colocar na nossa mente que nós não temos direito a nada, que Deus ele fez promessa, mas essas promessas não são para nós, são promessas para santos, são promessas para santas de Deus. E o que Deus quer não é isso. O que Deus quer é que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, que nós venhamos reconhecer que só Ele é Deus. Porque a partir do momento que nós tratarmos Deus como verdadeiro Deus na nossa vida, quando tratarmos Deus como a nossa prioridade na nossa vida, Ele olha para nós e nos chama como Ele chamou Noé, justos de Deus. E quando você se torna um justo de Deus, pode o inimigo tramar tudo o que ele quiser, pode o inimigo arquitetar, pode o inimigo se levantar contra você, sua casa, sua família, mas são só apenas tentativas, porque ele não pode tocar em você, ele não pode tocar naquele que é ungido de Deus, ele não pode parar aquilo que Deus começou, ele não pode modificar aquilo que Deus fez, porque você se tornou um justo de Deus. Foi assim com Noé. Deus olha e diz: Noé, eu vou acabar com tudo. Noé, eu vou destruir tudo. Só não vou acabar com você, porque você foi o único justo que eu encontrei nessa terra. As pessoas zombavam de Noé, porque naquela época, dilúvio, o que é isso? Não existe, nunca existiu. Noé deve estar ficando louco, Noé já deve estar muito velho, Noé deve estar, sei lá, a mente dele deve estar fraca, Noé deve ter tido um sonho, um pesadelo e está achando que isso é verdade, isso é uma realidade. O que Noé, deixa Noé para lá, vamos nos curtir, vamos viver aqui o nosso tempo, vamos fazer muitas festas, vamos participar de muitas orgias, vamos fazer coisas que nos satisfazem e deixa Noé com as suas louquices para lá, porque chuva, dilúvio, coisas de pessoas loucas, doidas, não vai existir isso. Muitas vezes é assim que acontece com você. Deus fez promessa, Deus fez que vai te levar a lugares altos, Deus disse que vai fazer de você um grande vencedor. Só que as pessoas dizem: Deus, vencedor, sonhos, promessas. Se nem Deus ele consegue enxergar, se nem Deus ele consegue ver, então como que essas promessas vão se tornar realidades se aquele que prometeu ninguém pode nem visualizar? É como se fosse o ar. Nós não conseguimos segurar o ar. Eu não consigo descrever a cor do ar. Eu não consigo descrever o perfume do ar. Eu não consigo descrever nada em relação ao ar, a velocidade, o peso, a sua forma, eu não consigo descrever. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se o ar faltar nas minhas narinas, se o ar faltar nas suas narinas, instantaneamente nós morreremos. Eu posso ter um coração perfeito, eu posso ter pulmões perfeitos, eu posso ter rins perfeitos, eu posso ter os olhos perfeitos, eu posso ter uma saúde perfeita, mas se o ar faltar nas minhas narinas, nada eu posso fazer. Assim é Deus. Eu não posso ver Deus porque a glória de Deus é muito grande, e por ser muito grande ninguém pode ver. Eu posso talvez não enxergar o tamanho de Deus, eu posso talvez não descrever o formato de Deus, mas eu sei que Deus existe. Então acredita nessa palavra, porque assim como Deus chamou Noé, Noé não foi o único privilegiado. Deus te chama de justo a todo instante, mas para que Ele possa me chamar de justo, para que Ele possa chamar você de justo, e para que as promessas de Deus possam acontecer na minha, na sua e na nossa vida, basta nos afastarmos do pecado, basta nos afastarmos de toda mentira, basta nos afastarmos de todo ódio, de toda ira, basta nos afastarmos de tudo aquilo que o nosso corpo se satisfaz e começarmos a adorar, buscar Deus de uma forma verdadeira e sobrenatural. Porque quando assim nós fizermos, Deus, se for necessário, Ele destrói a terra para que o seu justo não pereça. Deus, se for necessário, Ele faz a terra virar ao inverso para que um justo não pereça. Deus, se for necessário, Ele para a terra para que um justo não pereça. Foi assim que Ele fez com Noé. Noé, você é meu justo, e por você ser o meu justo, eu não permito que o meu justo viva no meio daqueles que não me buscam, daqueles que não acreditam e confiam na minha palavra. Então eu prefiro destruir todos para que você não sofra, do que deixar você sofrendo no meio de todos. Deus abençoe você. Creia nessa palavra, acredita nessa palavra, persista nessa palavra, porque aqui diz a palavra que nós lemos no último versículo dizendo: e Noé obedeceu Deus em tudo. Então pode o inimigo falar, pode as situações falarem, pode as circunstâncias falarem que você não vai chegar a lugar nenhum, mas lembre-se, Deus nos faz vencedor. As promessas de Deus não são promessas de homens, são promessas de um Deus que nunca falhou, um Deus que não falha e um Deus que não vai falhar jamais. E por Ele nunca ter falhado, por Ele não falhar e por Ele nunca falhará, as promessas têm que se cumprir na tua vida. Obedeça a Deus em tudo. Se afaste das coisas humanas, se afaste dos pecados, se afaste das mentiras, se afaste dos ódios, das vaidades, dos rancores, do orgulho, e busque Deus acima de todas as coisas e creia que no momento certo Deus transformará a sua vida, que no momento certo Deus vai honrar a tua vida, que no momento certo
a glória de Deus estará sobre a tua vida e o nome de Deus será glorificado para a honra e a glória dele. Deus abençoe você, fique com Deus e Deus seja contigo em todo o tempo.